Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos abrir o livro de português na página 44 e vamos fazer a correção da nossa última atividade da semana passada, ok? Então vamos lá. Na letra A, só para relembrar o conteúdo, né, que nós vimos foi pronomes pessoal, né? Então a gente viu aí os tipos de pronomes pessoal. Então na letra A, você sabe o que é cacheta? Isso aqui era a interpretação do texto, né? Que tinha acima ali. E mutuca? Então, cacheta, tá? Cacheta, na verdade, significa a madeira da árvore. É o nome de uma madeira que pertence à árvore, tá? Que tem esse nome. E mutuca é um inseto, né? Que dá uma picada bem dolorosa, né? É um pernilongo grande, né, que dá uma picada e depois fica bem inchado e dói bastante. Na letra B, a quem ou a que se refere cada um dos pronomes destacados no texto? Então, o pronome que tinha no texto era ele, né? Refere-se a Cleito, então faz referência ao nome Cleito, certo? Resposta. O pronome ela refere-se a coisa, né? Que parecia, no caso, espingarda. Então, nós temos dois tipos de pronome pessoal, ele e ela, dentro do texto. E cada um ali está se referindo a um nome, certo, gente? Na letra C, copie a segunda frase do texto, substituindo o pronome pelo substantivo a que se refere. Então, ali você vai fazer o contrário. Então, você vai colocar no lugar de ele, você vai colocar Cleito, porque ele está se referindo ao nome Cleito. Então, você vai colocar o nome. Cleito adora pegar cacheta, né, que é a frase que tá lá no texto, e construir coisas, rabeca, viola, tambor e até pandeiro. Cleito faz. Então, a gente fez aí, a gente substituiu, inverteu, colocou no lugar do pronome, a gente colocou o nome, ok? Na letra D. Na sua opinião, para que servem os pronomes? Então, os pronomes, eles servem, né? Era uma opinião de cada um, mas devido que a gente estudou, os pronomes servem para substituir um substantivo, evitando a sua repetição, como a prof tinha explicado, né? Em vez de a gente falar sempre o mesmo nome, a gente substitui, né? Por ele, né? Por ela, para não ficar repetindo no texto, né? Ok? Então, ali na número 2, circule os pronomes pessoais das frases abaixo. Então, na letra A, os pronomes pessoais ali tem o se. Na letra E, então ficou Gulliver se assustou com o rei em sua barriga. Então, o pronome é o se. Na letra B, eu me considero uma pessoa simples. Então, me é o pronome, tá? Considero uma pessoa simples. Na letra C, Suzy foi indelicada contigo. Então, contigo é o pronome pessoal, tá? Na letra D, todos eles foram gentis comigo. Então, eles é o pronome e comigo também é o pronome pessoal. Então, nessa frase nós temos dois pronomes pessoal, eles e comigo. Na número 3, sublinhe os pronomes pessoais das frases abaixo. Então, era para você sublinhar. Na letra A, dei-lhe. Lhe é o pronome pessoal, um presente ontem, que pertence à terceira pessoa do singular. Dei-lhe. Então, terceira pessoa do singular, lhe é o pronome. Na letra B, Zero vai conosco ao zoológico. Então, conosco é o pronome pessoal e pertence à primeira pessoa do plural, né? Na letra C, coube a mim fazer o bolo. Então, mim é o pronome pessoal e pertence à primeira pessoa do singular. Letra D, vamos a mim fazer o bolo. Então, a prof confundiu aqui. Vamos nos unir
contra a violência. Então, nos é o pronome pessoal e pertence à primeira pessoa do plural. Na letra E, eles romperam o noivado. Eles é o pronome pessoal e pertence à terceira pessoa do plural. Na letra F, Laura gosta de ti. Ti é o pronome pessoal que pertence à segunda pessoa do singular. Na número 4, era para você ler o textinho, né? E depois ali embaixo era para você escrever a quem se refere cada um dos pronomes destacados ali no texto. Então, nós temos os pronomes elas, ele, elas e ele. Então, elas se refere às duas irmãs e ele, um menino. Então, elas, as meninas, ele, o irmão. Essa era a resposta. Para você identificar quem se referia no texto, esses pronomes pessoais, certo? Pessoal, então, corrigido a atividade da semana passada, hoje nós vamos entrar com um novo conteúdo, que se chama acentuação gráfica, né? Acentuação gráfica das palavras. Então, aí nós temos o acento agudo, nós temos o circunflexo, que é o agudo é aquele tracinho assim. O circunflexo é o chapéuzinho, e nós temos também o hífen, e temos também o cedilha, que acompanha o C, e temos também o hífen. Então, vamos lá. Geralmente, a gente vai usar o acento agudo para palavras que tenham som aberto. Por exemplo, árvore. Então, é uma palavra que tem o som bem aberto. Então, é acento agudo. Então, vou. Eu vou usar o chapeuzinho, porque quando é com acento circunflexo, o som é bem fechado. E quando é o acento agudo, o som da pronúncia é mais aberto. Por exemplo, o cedilha, eu vou usar sempre acompanhado do C com as vogais, próximo das vogais A, por exemplo, cabeça. Então, o C está junto com o A. Então, é C cedilha. E também com o O, né? Açougue. Açougue. Então, C cedilha. Ele vai ter o som de 2 S, mas na verdade ele vai ser o cedilha. E geralmente eu vou usar com as palavras, com as vogais A, próximo da vogal A, O, né? E U, certo? Açude. Então, C cedilha. Vai ter som de 2 S, mas eu vou usar com as vogais A, O e U. Regrinha, tá? Nós temos também o tio. O tio eu vou usar para palavras que tem um som nasal. Por exemplo, mamãe. Essas palavras que o som sai pelo nariz. Pães, né? Então, são palavras que o som soa de forma nasal, sai pelo nariz, ok? E o hífen eu vou usar para unir as palavras, certo? Por exemplo, guarda-chuva, né? Ex-aluno. Então, é aquele tracinho, o hífen é aquele tracinho que une duas palavras, certo? Continuando a falar sobre acentuação gráfica, na página 46, nós vamos falar das palavras que são acentuadas. As palavras que são acentuadas, elas se classificam em oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, monossílabos tônicos. Então, toda palavra que é acentuada são palavras que têm o som mais forte. Aí a gente tem que saber como que a gente vai usar esse acento em cada palavra tem uma regra. Para cada uma dessas classificações de acentuação, nós temos regras. Por exemplo, no monossílabo tônico, o que é um monossílabo tônico? É uma palavra que só tem uma sílaba. É uma palavra que só existe uma sílaba, né? Ela não tem duas sílabas.
Para você saber se ela é monossílaba, você separa ela. Então, não tem como separar, é um monossílabo tônico. Então, nós temos, por exemplo, monossílabo tônico. Pá, gás, pé, mês, pó. Todos esses são monossílabos tônicos. E todos os monossílabos tônicos são acentuados. É regra, tá? Então, nós temos aí os monossílabos tônicos terminados em a, as, o, as, o, os. Então, gente, e es. Regra. A, o, e seus plurais. Então, a, e, o e os seus plurais. Ou seja, eles quando estão no plural. Todos esses são monossílabos, são regras dos monossílabos tônicos que são acentuados, ok? Aí nós temos também as palavras que levam acento, que são as oxítonas. Oxítonas, tá? É quando o acento vai na primeira sílaba, certo? Na primeira sílaba da palavra. Então, nós temos aí as regras. Palavras que terminam em a, o, em e em. E nos seus plurais, quer dizer, as, os, ens. En e em, tá? Em e ens. Então, essa é a regra das palavras oxítonas. Então, o acento das palavras oxítonas virá sempre na primeira sílaba. Exemplo: sofá, chaminé. No caso, não é na primeira sílaba, gente, é na última sílaba, tá? A prof errou aqui, é na última sílaba. Então, sofá, viés, vovô, vovó, xodós, também. Então, o acento está na última sílaba da palavra. Então, palavras oxítonas, regrinhas: a, o, as, os, em com N, em com M, ens. E nos seus plurais, ok? Aí nós temos as palavras proparoxítonas. Proparoxítona, o acento está na primeira sílaba, na última sílaba, no caso, tá? Então, nós temos ali exemplos: músico, então no mu, primeira sílaba. Síndrome, rápido. Geralmente, todas as paroxítonas são acentuadas. Como que você vai saber? Você vai ver que a sílaba mais forte na pronúncia está na última sílaba, certo? E as paroxítonas? As paroxítonas têm algumas regras importantes. Por exemplo, as palavras terminadas em a, o, e, em também são paroxítonas. Mas como é que eu sei se ela é acentuada ou não? Pronunciando a palavra e identificando a sílaba mais forte, da mesma forma. Só que ela não vai ser a última sílaba, ela vai ser a antepenúltima. A última a gente já sabe que... Não, a última não. A primeira sílaba a gente já sabe... A última sílaba a gente já sabe que é a proparoxítona, né? E a antepenúltima vai ser a paroxítona, que vai estar, né, antes da última sílaba, ok? Então, nós temos algumas atividades ali no livro pra gente fazer, tá? A número 3, a número 4, a número 5, 6 e 7, sobre acentuação gráfica. A prof também vai mandar alguns videozinhos, tá? Explicando melhor sobre as regrinhas, tá? Além do vídeo da professora explicando, vou mandar mais 2 videozinhos explicando as regrinhas, né? Para que vocês entendam melhor. Qualquer dúvida, procure a prof. Pessoal, aí nós temos também um textinho ali, né? Que diz assim: apenas a ponte em que todas as palavras devem ser acentuadas leva o menino a outra margem do rio. Qual é ela? Então, nós temos 2 pontes.
Na primeira ponte ali, nós temos palavras que levam acento, mas também tem outras que não levam. Mas ele quer a ponte que todas as palavras têm acento. Então, qual é? É a segunda ponte, que tem robô, cové, cipó, sofá, vinténs, purê, sábado. Essas palavras todas são acentuadas, tá? Ali na número 3, leia essas palavras em voz alta, né? Exército, beleza, vatapá, retângulo, mínimo, ali tem diversas palavras. Aí na letra A, copie as palavras oxítona. Ali você vai identificar pelas regrinhas que tem logo aqui na página anterior do livro. Quais são as palavras oxítonas, gente? São aquelas que são terminadas em a, as, né? E, es, o, os, em e ens, ok? Então, quais são as palavras que são terminadas dentro dessas regrinhas ali? Vatapá, né? E qual é a outra que é terminada em es? Português. Então, essas duas palavras são oxítonas, tá? Na letra B. Agora, copie as palavras proparoxítonas. Então, ali tem... Você vai ter que olhar quais são as regrinhas das palavras proparoxítonas. São as que terminam em, né? As proparoxítonas são as que terminam em acentuação na última sílaba. Então, quais são as que terminam na última sílaba ali, gente? Vamos lá ver. Português, né? É proparoxítona? Não, português é oxítona, né? Olha a terminação da regra. Aí nós temos ali, né? Exército é proparoxítona. Retângulo é também, não é? Proparoxítona. Lembra que todas as palavras que são proparoxítonas são acentuadas? Todas, né? Então, ali você vai ter que olhar que geralmente as palavras que vai ter acento na palavra, elas vão ser proparoxítonas, ok? E esse acento vai estar onde? Na última sílaba, ok? Na número 4, copie as frases substituindo as figuras por palavras. Então, vovô deu um... Aí, o que é ali? Um nó, né? Então, nó é o quê? É um monossílabo tônico, né? No fio de lã. O pedreiro recolheu a terra com a... Aí, ali tá, você vai escrever, bem fácil. Na número 5, você vai colocar o nome de 5 estados brasileiros que são palavras oxítonas. Então, você vai lá nas regrinhas. Lembra lá das regrinhas das palavras oxítonas? Quais são? Então, é só você olhar ali no livro, tem, ok? Façam essa atividade, tá? Para vocês poderem treinar a acentuação gráfica e vejam os vídeos, ok? Um abraço, qualquer dúvida, procure a professora, certo?